no tema de hoje, dentro de amizade, diz respeito à amizade entre homem e mulher. A pergunta que nos rege é a seguinte: fora do namoro, e aqui entenda namoro como o ponto inicial, então fora do namoro, do noivado, do casamento, fora da relação entre homem e mulher nesse contexto, existe amizade entre homem e mulher? Então tem como você ter uma amigona, você homem, ter uma amigona assim, falar, nossa, eu conto tudo pra ela conta tudo pra mim, nós somos confidentes um do outro, a gente sai junto, a gente passeia, a gente vive andando pra cima e pra baixo, mas a gente não tem nada. É só amizade. Então é possível ter um relacionamento de amizade desse jeito? É curioso perceber que nos filmes de comédia romântica, geralmente a resposta para isso começa positiva e termina negativa. Porque geralmente nos filmes de comédia romântica, como esse daí simplesmente acontece, acho que a gente vai ver isso no cinema, esse filme, né, Isabel? A gente vê isso daí no cinema, e geralmente o filme começa como? Não, porque nós somos amigos desde a infância e tudo mais, só que sempre tem uma das partes que está interessada, né? Mas não tem coragem de falar, né? Tem algum bloqueio. Quando vai falar, a pessoa chega, o fulano me chamou para o baile de inverno, não, fica bolado, que coisa triste, né? Então, mesmo nos filmes incrédulos, né? Essa ideia romântica da amizade inocente entre homem e mulher, ela não é muito comum. Geralmente existe algo além da amizade nessa relação entre homem e mulher. Até mesmo outros exemplos aí da indústria cinematográfica. Para os fãs de Friends, vocês devem lembrar da Mônica e do Chandler. Eles eram amigos. Tanto que os escritores, produtores da série nem pensaram deles ficarem juntos no começo da série, mas houve uma química entre os personagens e eles acabaram virando esse casal aí que acho que boa parte das temporadas são eles juntos, né? Tem eles juntos aí. Um dos filmes favoritos da Isabela, que é O Melhor Amigo da Noiva, aqui também mostra é filme antigo, né? Os pré-2010 aí nem deve lembrar desse filme direito. Mas mostra um cara que, me corrija se eu estiver errado, mano, mas é um cara que gosta, tem uma melhor amiga, ele tem um... claro, né? Viu que perdeu aí e falou, ih, rapaz, né? Aí ele tem essa percepção, mas já é meio tarde, porque ela já tá noiva, né? Por isso que é o melhor amigo da noiva. E aí a trama se desenvolve em cima disso. Então você vê que mesmo para os incrédulos, não é uma indústria cinematográfica comum. Essa ideia de relação entre homem e mulher fora do contexto amoroso é uma relação um pouco estranha. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que boa parte das vezes, se não todas as vezes, em que é dito de uma amizade íntima entre homem e mulher, isso acontece sempre no contexto do casamento. Sempre. Você pode falar, mas o apóstolo Paulo tinha companheiras de ministério, pessoas que ajudavam ele no ministério. É verdade. Jesus também tinha discípulas, pessoas, mulheres que acompanhavam Jesus no ministério. É verdade. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que era uma amizade íntima, que Jesus era confidente daquelas mulheres. Você não tinha no círculo dos 12, você nem tinha mulheres ali. Você tinha pessoas que seguiam Jesus, mulheres que seguiam Jesus, mas você não tem nenhuma referência a uma amizade íntima. Por exemplo, Jesus era muito amigo de Lázaro, Marta e Maria, daquela família. Era bastante amigo, mas você não tem nenhum tipo de amizade extremamente íntima ali. Do mesmo jeito, Paulo. Paulo é amigo de Priscila e Áquila, tem as pessoas que ajudavam Paulo no seu ministério, como Febe, que aparece em Romanos 16, mas em nenhum momento fala que era uma amizade íntima, dessa de sair junto o tempo todo, de passear e vamos lá, e ser confidente um do outro, não fala sobre isso. Quando a Bíblia fala sobre essa relação entre os sexos, geralmente é no contexto do casamento. Então isso já nos dá uma dica geral da resposta à nossa pergunta. Parece que a relação entre homem e mulher, fora do contexto do casamento, do namoro e do noivado, parece que essa relação tem alguns limites, obviamente. E a Bíblia não fala nada especificamente, não tem nenhum texto específico que trate da amizade entre homem e mulher. É claro que existem os textos gerais. Por exemplo, vocês devem se tratar com respeito, com amor, vocês devem ser altruístas. Isso daí é daquela amizade que nós temos de modo geral, que nós temos com todo mundo. Isso se aplica a homens, mulheres, a rapazes, moças e moças, mais velhos, mais novos e assim por diante. Mas quando a gente olha para esse nicho mais específico que a gente está tratando aqui,
Não tem nenhum texto bíblico que aborde isso. E qual que é o perigo que a gente tem quando não tem um texto bíblico específico? Os perigos, na verdade, que a gente tem são os seguintes. Em primeiro lugar, você pode ser muito libertino. Então você pode falar assim, já que não tem nenhum texto que fale sobre isso, então vale tudo. Pode qualquer coisa, porque a Bíblia não legisla sobre o assunto. Isso parece pouco equivocado. Por outro lado, tem a pessoa que, ao invés de libertina, ela também é legalista. Ela fala que já que a Bíblia não dá nada específico sobre o assunto, então você tem que jogar as regras lá em cima e você praticamente não pode falar como outra moça. Não pode dirigir o olhar para ela. A moça te fala bom dia, você olha para baixo, porque você não pode dirigir o olhar para ela. Tá? Então a gente tem que evitar esses dois extremos. O que a gente faz nesses casos, então, quando não tem nenhum texto específico que trate sobre esse assunto? A gente olha para os ensinamentos gerais da Bíblia, a gente olha para os princípios gerais da Bíblia. Porém, tem um texto específico que eu acho que nos orienta um pouco a respeito disso, que é o texto de 1 Timóteo 5:2. Se vocês olharem lá, Paulo está dando uma série de orientações para Timóteo, do modo como Timóteo deveria se portar diante dos grupos da igreja. Dentro da igreja, a gente sabe que existem vários grupos. Você tem o grupo dos idosos, você tem o grupo das idosas, você tem o grupo dos meninos, dos rapazes jovens, você tem o grupo das moças jovens. E Timóteo, como um jovem pastor que era, ele tinha que saber como se comportar com todos esses grupos. Isso é especialmente relevante para mim, por exemplo. Eu preciso saber como que eu devo pastorear as mulheres mais velhas, os homens mais velhos, os meninos mais novos, as moças mais novas. Eu, como pastor, eu preciso saber como eu devo me comportar. E Paulo dá essa orientação para Timóteo. Se vocês olharem aí, o capítulo 5 de 1 Timóteo, o versículo 1, você vai reparar isso. Olha, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos. Então a orientação no versículo 1 é de Timóteo para com os outros homens, mais velhos e mais novos. Só que o versículo 2 é dirigido às mulheres. E a orientação que Paulo dá é a seguinte: Timóteo, trate as mulheres idosas como a mães, com todo respeito, com todo carinho, com todo apreço. E a segunda parte do versículo fala das moças. E aqui é onde eu acho que a gente pode extrair algumas liçõezinhas, pelo menos uma liçãozinha importante, do trato de moços com moças, porque Timóteo era um jovem pastor. Ele era um moço, por assim dizer. E como ele deve lidar com as outras moças, então, no exercício do seu ministério? O texto fala, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Se vocês repararam aí, tem uma qualidade desse tratamento. No comecinho do versículo 2, quando ele fala das mulheres idosas, ele fala que elas devem ser tratadas como mães. Mas não é dito nada mais a respeito disso. Só que com as moças mais jovens tem um trechinho a mais. Eu tenho que tratar as moças mais novas como irmãs. Isso quer dizer o quê? Eu devo tratá-las com respeito, eu devo protegê-las, eu devo zelar por elas, tudo isso. Mas o texto parece que especifica ainda mais. Eu tenho que tratar as moças mais jovens como irmãs e vem o que na sequência? Com toda a pureza. Por que vocês acham que Paulo mencionou pureza? Por que ele não falou com todo carinho, com todo amor, com todo respeito? Por que ele falou com toda pureza? Por quê? Por que para as moças ele fala que Timóteo, o jovem Timóteo, deveria tratar as moças com toda pureza? Por quê? Por que ele especificou isso? Acho que isso daí é uma resposta muito longe para o que eu acho que é a proposta. E o que tem? Por que Timóteo ser um homem exige, o homem crente exige que ele veja as outras mulheres, as outras moças, que ele trate as outras moças com pureza? Por quê? Porque existe uma tensão sexual entre homens e mulheres. Geralmente, a visão romântica, né, da amizade entre homem e mulher ignora isso. Ignora que existe uma tensão sexual entre homens e mulheres. Ignora isso.
E essa tensão, ela acontece em vários contextos. Por exemplo, se você está andando na rua e você vê duas pessoas, um homem e uma mulher, sentados numa mesa com velas ali, o que você vai pensar? É um casal. É um casal de namorados, de noivos, de marido e esposa. Se você está na rodinha aqui com todo mundo, e aí você vê um rapaz e uma moça conversando um pouquinho mais no canto, assim. Tá toda a rodinha lá e os dois estão conversando aqui. O que você vai pensar? O que você vai pensar? Se não é um casal, estão tentando, né? Estão tentando ser. Porque existe uma tensão sexual. Existe a nossa mente, ela, por sermos homens e mulheres, a nossa mente é natural, não é malícia, não é maldade, é natural que essa tensão exista. O ser humano foi feito para se relacionar com o sexo oposto. Então é natural que essa tensão exista. E Timóteo tinha que ter cuidado, porque no exercício do ministério dele, ele poderia se expor a perigos, e poderia expor as moças a perigos também. Especialmente no caso dos pastores, é muito perigoso que nós, por nos envolvermos com os problemas das outras pessoas, por entrarmos na vida das outras pessoas, é muito perigoso que o pastor caia em pecado sexual nesse envolvimento, expõe a moça, se expõe e tudo mais. Então Paulo faz um alerta para proteger Timóteo e para proteger as moças também. Então o fato do tratamento de moços e moças contarem com essa tensão sexual já nos dá um alerta. Você não pode ser inocente, ser ingênuo, melhor dizendo. Achar que você rapaz, pode ser amigo de várias moças, amigo íntimo, e ignorar essa tensão sexual, e a moça não pode achar que essa tensão sexual deve ser ignorada também. Então ela existe. Quer você goste, quer não, quer você seja um romântico ou não, o fato é que essa tensão existe. E o texto está pressupondo essa tensão. E é por isso que Paulo dá essa orientação para Timóteo. Mas quando a gente olha para algumas questões de sabedoria, algumas questões de bom senso, a gente percebe alguns outros alertas, alguns outros perigos, algumas outras dicas que a gente pode extrair da sabedoria bíblica, do bom senso, do modo como as coisas funcionam nos relacionamentos humanos. Então aqui, nessa parte do nosso estudo, esses 4 alertas que compõem aí o núcleo do que eu quero falar com vocês, o que eu vou falar não tem uma base bíblica específica para cada ponto. Mas vocês vão perceber que isso emana dos ensinos bíblicos gerais, da sabedoria bíblica em geral. E muito do que eu vou falar aqui diz respeito ao nosso contexto, diz respeito ao nosso ambiente, ao modo como nós devemos nos portar, porque eu estou falando como um pastor às ovelhas imediatas. Então, aqueles que nos assistem, talvez falem, não, mas isso daí nesse contexto aqui é um pouco diferente, né? Culturalmente é um pouco diferente, não sei. Eu estou falando inicialmente para vocês. Então, esses alertas que eu quero fazer para vocês, é para vocês estarem atentos, é claro, para vocês permanecerem vigilantes em relação a isso, para vocês evitarem algumas situações desconfortáveis, alguns problemas, e para vocês terem relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Porque é inevitável que na nossa convivência aqui, nós conversemos com pessoas de outro sexo. É normal isso, é saudável isso. Mas existem limites para que isso aconteça. Então é por isso que eu listei aqui 4 alertas. E o primeiro alerta que eu quero fazer para vocês diz respeito à friend zone. O que é a friend zone? É quando uma parte quer e a outra não quer. É quando o rapaz fala, eu te amo, e ela, eu também te amo como amigo. Eu te amo, eu também te amo em Jesus. Para mim, o exemplo máximo de friend zone é o Snape, do Harry Potter. Porque ele viveu apaixonado pela mãe do Harry, como chama? O Tiago, né? O Tiago acabou casando com a mulher, e ainda no final o cara teve que cuidar do filho dela ainda. É um pobre coitado esse cara. Esse cara, se tem um cara que me aperta o coração quando assisto Harry Potter, é ele. Eu não tô aquele anda de preto, tem aquele cabelo feio, porque, é uma desgraça a vida do cara, é desgraça. O cara amava a mulher, o outro cara vai e leva a mulher. O cara tem que cuidar do filho da mulher ainda, e o menino só apronta também. O cara fala, pelo amor de Deus, não tem condição, né? Mas para mim ele é um bom exemplo de friend zone. Friend zone, então, é quando você tem essa amizade, mas uma das partes quer ir além e acaba não indo.
Geralmente a moça, ela tem falta de coragem. Ela não quer falar para o rapaz que ela gosta do rapaz porque ela tem medo de fragilizar a amizade, de perder o amigo com quem ela pode conversar, de ficar uma coisa meio estranha. Nossa, a gente vai chegar na igreja e ele vai saber que eu gosto dele, meu Deus, e agora como é que vai funcionar? Então, por falta de coragem, geralmente a moça acaba se abstendo de comentar isso com o rapaz, de se abrir para o rapaz e falar, olha, eu gosto de você. E o rapaz, muitas vezes nessa relação, ele acaba tendo não falta de coragem, pode ser também, mas muitas vezes é falta de clareza. O cara não chega e fala, é o seguinte, eu tô afim de você. Ele fica esperando que a moça decifre códigos. Ah, não é possível, eu falo com ela todo dia, eu mando flores para ela, eu compro coisa no iFood e mando para ela. Uma hora ela vai se ligar, né? Falta clareza muitas vezes do rapaz. E isso é importante porque quando a gente olha, por exemplo, lá em Gênesis 2, a gente percebe que a Deus trouxe Eva até Adão, mas o texto fala que deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher. Ou seja, quem tem a iniciativa de formar uma nova família é o homem. Então, muitas vezes o homem se vê preso nessa friend zone porque ele não tem a clareza necessária para sair dela. Ele não é franco. Porque ele tem medo, porque ele não sabe o que falar, porque ele é meio atrapalhado e ele tem medo de levar um fora. Fora todo mundo vai levar na vida, supera, você vai levar um fora. Cedo ou tarde você vai levar um fora. Eu que sou lindo já levei fora. Então, uma hora você vai levar fora na vida. Não tem jeito. E o fora é bom, faz parte. Né? Agora, eu não entendi essa... tem que estar, né? Tem que estar. Né? Mas todo mundo vai levar fora na vida. Então, mas é importante que os homens sejam claros e as mulheres sejam corajosas de não se submeter a uma situação dessa, porque isso aí pode ser muito prejudicial, porque isso pode se prolongar durante muito tempo e acabar prejudicando os dois. E é interessante que o C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, quando ele fala sobre a relação entre homem e mulher, olha só o que ele diz. Quando duas pessoas então descobrem que estão no mesmo caminho secreto e são de sexos diferentes, a amizade que surge entre elas passará muito facilmente e bem rapidamente para o amor erótico. O amor erótico aqui não é um amor imoral, nada do tipo. É um amor de casal, um amor de marido e mulher, de namorados. É isso que ele quer dizer aqui. Esse é o amor erótico que ele diz ali. De fato, a não ser que sejam fisicamente repulsivos um ao outro, ou seja, a não ser que uma das partes ou os dois se achem feios, a não ser que isso aconteça, ou que um deles ou ambos tenham um compromisso de amor com outra pessoa, é quase certo que mais cedo ou mais tarde isso acontecerá. Por quê? Quando você está nessa relação com o sexo oposto, a convivência leva à admiração. Você começa a ver os hábitos da moça, nossa, ela passa um perfume que é cheiroso. Nossa, olha como ela cuida da mãe dela, olha como ela cuida do pai dela. Nossa, ela me trouxe um bolinho aqui hoje que ela fez. Nossa, mas que legal, olha a roupa dela, como ela se veste bem. Nossa, eu dou tanta risada com ela. E a moça também, nossa, eu dou tanta risada com ele. Ele deixa o meu dia mais leve, é tão legal trabalhar com ele, para caminhar com ele, mandar mensagem para ele. E essa convivência leva uma admiração. E a admiração leva um questionamento. Peraí, por que não? Por que não tentar alguma coisa com esse rapaz? Por que não tentar alguma coisa com essa moça? É o caminho natural. A menos que, como diz o C.S. Lewis, um dos dois ache a outra parte feia, ou a outra parte já tem algum compromisso. Traduzindo o C.S. Lewis para as linguagens de WhatsApp, seria isso daqui. Ó. Você acha que meninos e meninas não podem ser amigos? Só se a menina for feia. Credo, achei que éramos amigos, e nós somos. Então está implícito aí, ou bem, nesse caso está explícito, né? Que o rapaz pensa da moça. Somos só amigos. Não vai rolar nada além disso. Então, traduzindo C.S. Lewis para aqui foi Esther. Foi um jeito legal de chamar ela de feia, vai. Foi um jeito educado. Na verdade, ela mesma que se condenou com as palavras dela. Ele só foi apontando a direção. Ela só chegou à conclusão. Ele mesmo não falou nada. Se fosse num júri, eu não consideraria ele culpado. Eu não consideraria ele culpado de nada. Né? Mas, é isso. C.S. Lewis for Dummies, né? C.S. Lewis para iniciantes, é isso daí. É isso que ele está falando. Se uma das partes achou outro feio, então, às vezes, essa friend zone acontece por conta disso. É natural que haja essa evolução. Então, um alerta que você tem que ter em mente, o alerta que eu faço para vocês é esse.
cuidado com essa ideia romântica de que o amor, o relacionamento de amizade íntimo entre um homem e uma mulher não vai caminhar para algo mais. Muito provavelmente vai, a menos que haja essas questões aí que ele colocou, certo? Então, cuidado, seja claro, rapaz, seja claro, moça, seja corajosa, não se coloquem nessa situação, porque isso vai trazer muito prejuízo para vocês. Vai trazer sofrimento, angústia, você vai ficar lá se corroendo por dentro, eu falo ou não falo, agora é a hora! Não, agora eu não vou falar, porque aí vai chegar o rapaz, vai falar, nossa, preciso te contar uma coisa, vou começar a namorar. Já vem um balde de água fria, ou a moça falar isso pro rapaz. Então, cuidado, seja transparente, seja honesto e não se coloque aí nessa situação de friend zone. O segundo alerta que eu quero falar com vocês é um alerta um pouco óbvio, mas que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Diga, Maurício. Passar para esse segundo alerta incorrer nessa demora de friend zone, a gente não pode fazer que o irmão seja defraudado. Pode. Eu posso acabar criando expectativas que eu não vou suprir. Muitas vezes a moça, ela tá só esperando o cara falar alguma coisa. Então ela chega na roda das amigas, é hoje, amigas, é hoje. Olha, ele hoje me mandou um bom dia diferente. Hoje ele mandou 2 exclamações, não uma só. Olha, é hoje. Vai chegar hoje. Ela fica esperando e não vem nada. Então essa frustração de expectativas é muito ruim. Porque primeiro que ela vai começar a olhar para o cara não como mais um amigo, é como um pretendente, além até de um pretendente. E muitas vezes, nessa relação de friend zone, acaba acontecendo de obrigações serem colocadas. Então a moça que está apaixonada pelo rapaz, o rapaz está vivendo a vida dele, o rapaz não tem obrigações, mas a moça começa a cobrar. Ué, por que você não me mandou bom dia? Tá tudo bem? Não mando nem bom dia para minha mãe, vou mandar bom dia para você? Não sou nada seu. Então começa a haver cobranças, porque a friend zone se prolongou. Então isso pode acontecer realmente, muito prejudicial. Uhum. 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 Menino mandou flores, menino mandou rosas. Eu vou falar sobre essa postura daqui a pouco, porque isso acontece mesmo. Geralmente os homens são as vítimas nos relacionamentos. Geralmente os homens são as vítimas. É claro que nós estamos falando de homens crentes, gente certa, né? gente com a vida correta. Mas nesse campo, geralmente os homens sofrem mais. E tudo bem, a vida fez a gente para levar, Deus fez a gente para levar pancada na vida mesmo. Tudo bem. A gente supera, ninguém morre porque terminou namoro, ninguém morre porque levou um fora, ninguém morre porque tá na friend zone. Homem leva pancada, normal, faz parte. Mas, geralmente, a gente leva mais pancada. Você não concorda, Ana? Geralmente a gente leva mais pancada. Ó, o Vitor, levou uma pancada literal na cara aí, ó. Tá até com um curativo aí na cara. Não foi isso não, foi outra coisa. A Helena não é violenta, né, Helena? Você não tem esse perfil, não, né? Muito bem, então agora o segundo alerta que eu quero fazer é sobre prazo de validade. O que eu quero dizer com isso? Uma amizade entre um rapaz e uma moça, que não seja no contexto do namoro, do noivado, do casamento, essa amizade íntima ela tem um prazo de validade, porque funciona assim. Se essas duas pessoas não começarem a namorar, vai entrar uma terceira pessoa na relação. E quando entrar essa terceira pessoa na relação, aí o bicho vai pegar. Por quê? 2 coisas acontecem. Uma é a entrada dos ciúmes também. Os ciúmes é a 4ª pessoa que faz parte da relação. Por quê? O rapaz ou a moça vai começar a cobrar outro. Mas você não me conta mais nada? Agora você só sai com fulano, com a Beltrana? Agora você só quer saber de namorar? Agora você só quer saber de sair para comer com ele? Agora me largou de canto? Agora não liga mais para mim? Antes era eu daqui e eu de lá. Agora se me manda uma mensagem durante a semana, tá muito bom. Então começa a haver cobranças por ciúmes. E outra coisa que é muito comum acontecer é com a entrada dessa nova pessoa, desse novo integrante aí nessa relação, muitas vezes, quando o casal briga, a pessoa se torna confidente. Então, por exemplo, um rapaz namora uma moça, mas ele é muito amigo de outra moça. Quando os dois brigam, para quem que o rapaz vai contar da briga? Para a moça. Você não sabe o que ela fez. Ela falou isso, aquilo. Aí a menina, não, ele não falou isso. Ele fez isso? Fez. Não acredito. Olha,
eu sou mulher e vou te dizer, eu jamais faria uma coisa dessa. Se a menina gosta do rapaz, aí vira filme de comédia romântica, né? Aí vira a atrapalhada toda. Mas começa a haver uma interferência de esferas. Porque a pessoa que é do sexo oposto começa a ser confidente do relacionamento. Isso não é bom. Mesmo no contexto do casamento, eu não devo ficar falando dos problemas que eu tenho com a Isabela para uma outra moça. Assim como a Isabela não deve falar dos problemas que nós temos para um outro rapaz, isso é evidente. Porque há um conflito de interesses, muitas vezes, nisso daí, da pessoa que está ouvindo. Então, quando eu digo que essas amizades têm prazo de validade, é porque se você, rapaz, tem uma amigona e você não namorá-la, eu te garanto que a sua namorada não vai gostar da sua amiga. E se você, moça, tem um amigão e você não namorar esse rapaz, eu te garanto que quando você começar a namorar, o seu namorado não vai gostar da amizade que você tem com esse rapaz. Porque vai começar a haver uma invasão, uma interferência das esferas aí. Helena. Exato. Exato, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. E o vizinho é meu amigo, minha amiga. Então, opa, tá aí, ó. Tô com a faca e o queijo na mão. E aí? Exatamente, exatamente. Então, essa questão do prazo de validade é importante por quê? Aí, porque as pessoas falam assim, tá, pastor, mas é que eu já tenho uma pessoa que eu sou muito amiga dele, eu sou muito amiga dela, eu tenho que terminar a amizade agora? Fala, olha, uma hora vai vencer essa amizade. É bom você já ir se preparando para isso agora, porque quando você começar a namorar com outra pessoa, vai ficar uma situação insustentável, não vai ter jeito. Ou você começa a namorar o cara, aí a moça faz cara de nojo. Aí você fala, não, então tudo bem, não namoro o cara. Mas não dá para ser amigo, não dá para ser amiga dele também, porque o prazo de validade vai vencer, vai passar. Isso vai expor a muitos perigos, como a Helena bem apontou aqui. Então esse é o segundo alerta que eu queria fazer. Tudo certo até aqui? Beleza? Terceiro alerta, aqui é um pouco do que a Isabela mencionou, que diz respeito aos aproveitadores. São as pessoas que têm os contatinhos. É aquela amiga que tem os contatinhos. Então aquela pessoa que você pega o WhatsApp da pessoa, ela sempre tá, o rapaz está sempre conversando com umas 4, 5 moças ali. Bom dia, nossa, tem um ótimo dia, né? Aí manda coisa, recebe coisa, fica naquele papo todo, aquele lá. Vai sair, chama uma, chama outra. Você tem a pessoa que procura no amigo ou na amiga o step. O que é o step? É o relacionamento step. Se eu não conseguir casar com alguém melhor que você serve para eu não ficar solteiro. Esse é o step. Então, existem pessoas que fazem esse tipo de coisa. A gente é muito amigo, a gente se dá bem, as nossas famílias se conhecem, mas a gente não se gosta. Se até determinado tempo a gente não conseguir nada, então, para a gente não ficar sozinho, para um ajudar o outro, a gente tem um relacionamento e aí um vira o step do outro. Isso acontece, por mais estranho que isso possa parecer. O outro perfil de aproveitador é o perfil da colecionadora de corações. Eu coloquei aqui no feminino, mas isso pode ser aplicado ao masculino também. É o caso do pessoal que tem os contatinhos aí, né? Mas qual que é a colecionadora de corações? É aquela moça ou aquele rapaz, geralmente é moça, mas não é só moça, que geralmente ela vai dando migalhas de esperança para os rapazes que a procuram. Então ela tem ela conversa com uma pessoa todo dia, aí ela deixa de falar com um e começa a falar com o outro, aí quando o outro nota ela volta, começa a falar, e assim ela vai colecionando. Aí chega para ela e fala assim, olha, não é certo você ficar dando esperança para todos esses rapazes, eles estão todos na sua, como diz o Chris e Greg, né? Cara, ela tá tão na sua, né? Não é justo, não é certo você fazer isso. E aí a moça fala, não, imagina, eu não, jamais. Eles têm certeza de que eu não tenho nada com eles. Aí você vai falar com os rapazes. A gente conversa todo dia, eu tô afim dela, ela é bonita, tal, né? Ela me responde, né? Exatamente. Essas são as falas. É o perfil da colecionadora de corações. Ela não quer soltar a coleira de nenhum.
Ela quer deixar tudo ali ao alcance dela. Ela é a escravizadora. Eu quero que todos ali mantenham seu foco em mim. No momento que eu perder um, eu vou lá, jogo um biscroquezinho, ele volta rapidinho, como um cachorrinho, fica ali dentro do meu cercadinho. Eu mantenho ele ali, sob a minha tutela, sob os meus encantos. Eu deixo ele lá entorpecido pelos meus encantos, respondo ele. Falo, nossa, ouvi essa música e lembrei de você. Nossa, o rapaz fala, já era, é isso, a gente tá aqui. Ela só fala comigo. Rapaz, lê de engano, tolinho. É a colecionadora de corações. E as moças, geralmente, se não se policiarem, acabam tendo esse perfil. Então, como crente, é bom se policiar para isso. Mas os rapazes, é claro, também podem desenvolver esse perfil também como o cara dos contatinhos. É o cara que está sempre falando com uma moça, sempre tem alguém lá no WhatsApp, sempre respondendo. É o cara que acaba sendo sem vergonha também, porque faz a mesma atitude, tem a mesma atitude que esse pessoal é. Então esse é o perfil colecionador ou colecionadora de corações. E tem um perfil pior, que é o perfil de amizades coloridas. Ou, como alguns falam, os amigos com benefícios. Isso, dentro do povo de Deus, é absolutamente inadmissível. São aquelas amizades onde eles chegam até a trocar carícias para se satisfazer, emocionalmente, sexualmente mesmo. Trocam carícias, mas não tem nada um com o outro. É apenas algo puramente impessoal, sexual, algo meramente carnal. Não tem nenhum vínculo entre eles. Eles são amigos, mas eles se suprem quando necessário. Tem gente que faz isso daí. Todos esses perfis de aproveitadores, a gente pode remeter ao texto de 1 Tessalonicenses 4, que eu citei no domingo passado, quando a gente falava sobre santidade, e que eu vou citar novamente quando a gente falar a respeito de namoro. Mas eu quero ler ali, novamente com vocês, o texto, 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 3, porque eu realmente acredito que a defraudação se encaixe aqui. Defraudação significa você tirar vantagem da pessoa. Você estar próximo da pessoa, você, rapaz, estar próximo de uma moça, a moça estar próximo do rapaz, e você tirar benefícios da pessoa, você se aproveitar daquela pessoa no campo sexual, que é o uso que Paulo faz aqui, o contexto em que Paulo usa essa palavra aqui. Então olha o que diz aí o texto, 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, ou seja, ninguém tire proveito, tire vantagem da pessoa, use da pessoa para seus propósitos ruins aí, seus propósitos errados. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, quando você olha esse texto, o perfil do defraudador, você consegue identificar esse perfil nessas expressões aí. É a pessoa que tira vantagem do outro. Nós somos amigos, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo, e eu tiro proveito. Eu satisfaço a minha carência, seja carência emocional, seja uma carência física, sexual, eu satisfaço isso, mas eu não tenho nenhum tipo de compromisso. É o perfil do defraudador, é o perfil do aproveitador. Nós vamos voltar depois nesse texto, quando a gente falar sobre namoro, porque é exatamente isso que acontece no famoso ficar, que a molecada faz aí. Você vai pra balada, você não namora na balada, você fica na balada. O quê? Você se envolve fisicamente, você se aproveita da outra pessoa fisicamente, outra pessoa se aproveita de você fisicamente, mas não tem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de relação. É uma coisa simplesmente superficial, impessoal, meramente carnal. É um tipo de aproveitamento também. Então cuidado com esse perfil, se você tem esse perfil, abandone, joga fora, apaga seus contatinhos aí, e seja cuidadoso no modo como você conversa com as moças no WhatsApp, por exemplo. Não é para ficar jogando papo com menina no WhatsApp. Não é para ficar compartilhando rotina com as moças no WhatsApp. Se você não está interessado na moça, se você não quer algo com a moça, não é para você ficar fazendo isso com todo mundo. Eu te garanto que a moça, às vezes, nem quer saber o que acontece na sua rotina. Ela só te responde por educação, às vezes, porque ela não quer ser grossa, não quer ser rude. Então, seja zeloso, seja cuidadoso. Se quer compartilhar alguma coisa, compartilha no grupo dos rapazes.
Ah, gente, olha, aconteceu uma coisa muito legal na minha vida. Hoje eu bati meu dedinho, legal. Joga lá, ninguém vai ligar porque você falou, mas pelo menos você compartilhou com alguém, sua carência está suprida. Não fique atazanando as moças para isso. Rapazes, respeitem o espaço das moças. Moças, respeitem o espaço dos rapazes. Nossa, fui cortar o cabelo, olha como ficou lindo. Os homens nem reparam nesse tipo de coisa direito. Se você quiser compartilhar isso, compartilha no grupo das meninas, não para os rapazes. A menos que vocês estejam interessados um no outro. Aí é outra situação. Sobre esse perfil aqui, sobre esse alerta aí, considerações? Dentro da igreja tem esse comportamento? Os contatinhos dentro da igreja? Ah, geralmente a turma do louvor, né? A galera do louvor é a galera treta. O baterista é o cara dos contatinhos. Entendi. Você vê lá, tô orando, você vê lá 5 conversas. Não, só falo com você, não falo com mais ninguém. É o cara dos contatinhos. O que mais desse perfil aí? Vocês já passaram por isso? Vocês já vivenciaram? Não, né? Ninguém vai admitir isso aqui. Ah, eu sou o cara dos contatinhos. Mas vocês já viram isso acontecer já? Já viram? Várias. É muito comum isso. É muito comum. É real, é real. As pessoas propõem isso. Propõem, ó, se a gente não conseguir nada até os 30 e poucos anos, a gente se casa e segue o jogo. A gente já se dá bem mesmo. Já era. O acordo já era. Ele foi jogado para escanteio. Aí deve ter falado, poxa vida, e agora? É meu acordo. Já perdeu, né? Diga, Breno. São dos 2 atores do Stranger Things, que a Millie Bobby Brown fez um acordo com o Noah, que é o melhor amigo dela. Ah, se a gente ficar solteiro até os 40, 30 anos, a gente vai se casar. Mas só que a gente vai viver em quarto separado e não vai ter filho. Isso não é casamento. Enfim, então esse é o alerta 3 aí. O último alerta que eu queria falar para vocês, é um alerta de consciência. O que eu quero dizer com isso? Nós, como homens, eu falo como homem, e as moças como moças, nós temos que ter uma consciência da antropologia bíblica e da hamartiologia bíblica muito acentuadas, muito claras. A gente precisa saber que Deus nos criou seres sexuais, e a gente precisa saber que o pecado continua existindo e destrói isso. E é nosso inimigo. E está lá o tempo todo mexendo nas nossas inclinações e preferências. Então a gente precisa ter muita consciência a respeito disso para que a gente saiba colocar os limites. Então a primeira consciência que eu coloquei aqui é que nós somos seres sexuais e relacionais, ou seja, existem espaços em nosso interior que outra pessoa pode preencher. Então isso a gente vê na criação de Adão e Eva, por exemplo. Deus criou Adão, mas quando Adão deu nome para todos os animais, Deus virou e falou, olha, vou fazer uma auxiliadora para Adão, porque ele não tem essa auxiliadora. Então Deus foi lá e completou a criação do ser humano com Eva, de modo que Eva preencheu um espaço que outros seres não conseguiam preencher, e o próprio Adão não conseguia preencher. Então é importante você ter essa consciência, porque muito provavelmente em algum momento da sua vida você vai sentir solidão, você vai se sentir carente, você vai se sentir vulnerável, você vai sentir essas coisas. E isso faz parte da experiência humana. Você foi feito para se relacionar, inclusive sexualmente. O seu corpo foi feito para isso. Então isso é normal, tanto no campo relacional como no campo sexual. E ter noção disso vai te livrar de alguns problemas, vai te livrar de algumas ameaças. Então você precisa ter essa consciência, você precisa ter isso muito claro na sua mente. Segundo lugar que eu coloquei aqui, é que você não pode menosprezar os impulsos sexuais naturais ou pecaminosos. Um gesto inocente pode ser interpretado de outro modo. O que eu quero dizer com isso daqui? É importante evitar brincadeiras de contato físico entre rapazes e moças. Isso pode parecer chovendo molhado. Mas eu me lembro na época do seminário,
que tinha algumas pessoas que eu falava, meu, isso daí não vai dar certo. O que acontecia? O rapaz e a moça não eram namorados, mas ele deitava no colo dela, ela fazia carinho na cabeça dele, e os dois falavam de outras pessoas. Eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano. E os dois lá, um deitado no colo do outro, lá fazendo carinho, ficava dando abraço, ficava fazendo cavalinho. Isso aí tá muito estranho. Isso aí tá estranho porque eu sou homem. Eu sei que muitas vezes um toque feminino deixa o homem um incêndio. E a moça, muitas vezes, com um toque masculino, ela se sente protegida, segura, acolhida. Isso desperta coisas naturais, mas desperta também coisas pecaminosas, porque muitas vezes o rapaz pode se aproveitar disso. O rapaz pode dar um abraço na moça, não porque ele quer mostrar o afeto dele, mas porque ele quer, de algum modo, colocar para fora, dar vazão, os impulsos pecaminosos que ele tem na cabeça. E a moça, muitas vezes, deixa que o homem avance desse jeito para suprir as carências dela. Então você tem que ter noção dessas coisas. Você tem que ter consciência. Você tem um inimigo dentro de você. A sua natureza pecaminosa está trabalhando. E aquilo que pode parecer inocente, uma coisinha sem, nada a ver, é um abraço entre rapaz e moça. Isso daí pode ser interpretado de um outro modo à luz dessas verdades. Então por isso que os rapazes têm que ser muito cuidadosos. Você não cumprimenta a moça com um beijinho na igreja. Ai, tudo bem? Beijinho aqui. Não. Tudo bom? Distância. Às vezes é até bom evitar pegar na mão. Até porque falam que é falta de educação estender a mão para a moça, né? Mas agora com o Covid você não precisa dar a mão mesmo, então faz só o soquinho aí, faz distância, tudo bom, tudo bem. Não é para ficar dando abraço, beijinho, né? É curioso que quando a pessoa se envolve um pouco mais fisicamente, você vê que ela tem interesse. Eu me lembro quando a Isabela, a Helena, a Sofia, a família delas, foi para os Estados Unidos, passar um tempo lá, a família toda ficou aqui na frente para para despedir da igreja, né? E aí eu gostava já da Isabela, né? E a Isabela não admite, mas ela já gostava de mim. Claro que ela já gostava de mim, né? Nessa época você já gostava mesmo, né? Você já tinha admitido já, é verdade. Verdade, tem razão. Todo mundo sabia. E aí, na hora de cumprimentar todo mundo, eu cumprimentei a Helena, Deus abençoe e tal, cumprimentei o pastor Marcos, legal, Deus abençoe e tal, cumprimentei a Simone, cumprimentei a Sofia, né? Mas, na hora de cumprimentar a Isabela, o pessoal ali do fundo, a molecada, começou a contar quantos segundos durou o abraço. Foi um abraço de 60 segundos. Mas por quê? Porque eu gostava dela, eu tinha interesse nela. Então, quando tem esse tipo de contato, você já sabe, peraí, não é só uma amizade. Tem algo a mais ali rolando. Tem um elemento de amor de homem para mulher ali. Então, cuidado, não encosta em mulher, não encosta em mulher. Cuidado com alguns gestos também. Por exemplo, tá frio, tá aquele frio, a moça não trouxe blusa o suficiente. Moças, por favor, andem com blusa suficiente, tá? Para evitar esse tipo de constrangimento, né? Mas tá lá aquele frio e a moça lá tá congelando, aí vai lá o cavalheiro, Dom Juan, tira a blusa e põe nas costas da moça. A moça derrete, nossa. Olha como ele é um cavaleiro. E todo mundo vê aquilo e fala, que papagaiado. Porque ele foi um cavalheiro, ele foi um gentleman, não tem nada de errado nisso, mas, dependendo da relação, isso pode criar expectativas na moça. No seminário, a gente brincava que o rapaz não podia tirar o prato da moça para levar pro refeitório. Porque se você, na hora, depois da refeição, você pegasse o prato da moça, a moça já virava para as amigas e a gente vai namorar. Só tirei o seu prato. Mas no seminário a gente brincava disso. Por quê? Porque o modo como as pessoas interpretam varia muito. Às vezes um gesto que para o rapaz não teve nada, para a moça foi uma declaração de amor. Só faltou botar um balão. Eu te amo, vamos ter 3 filhos. Só faltou isso. Foi isso. Então cuidado com esses gestos, especialmente gestos gestos físicos. É claro, rapazes, um alerta, um contra-alerta, né? Um adendo. Isso não significa que você deve ser um ogro com as moças, né? Você pode ser cavalheiro, você pode ser educado. O que eu quero deixar claro é que você deve ser cuidadoso nas expressões disso. Você deve ter limites. Se você vê uma moça com frio, você pode dar um toque para outra moça. Você tem alguma blusa para emprestar para ela? Ou você pega a sua blusa, pede para outra pessoa entregar para ela, para não ser direto você ali, não constranger a moça e você também não parecer esse Dom Juan. Agora, se você tiver afim da moça, né, aí você está fazendo um investimento, é diferente, né? Aí você dá a blusa e espera uma resposta. Se ela recusar, aí só lamento. Importante, nesse caso, passa desodorante. Porque senão você vai... A hora que você levantar a blusa para pôr na menina, o frio vai passar na hora, né? Porque vai sentir aquele negócio lá. Então,
Sejam cuidadosos com essas expressões para não caírem, né? Não incorrerem nesses exageros, nessas expressões, às vezes, de algo que pode até ser um pouco ingênuo, mas que pode ser interpretado de outro jeito e pode levar a alguns desentendimentos. Então, cuidado, especialmente no campo físico, cuidado com isso. E outra coisa que eu coloquei aqui é que você tem que tomar cuidado com conversas íntimas, tá? Especialmente no que diz respeito às moças. Então, mulheres gostam de conversar, é natural isso. Os homens são monossilábicos. E aí? Nós, fechou, valeu. Mulher não. Mulher gosta de contar como é que foi o dia. Nossa, porque hoje aconteceu tal coisa, não sei o que lá e tal. Fulano, nossa, você não sabe o que aconteceu, porque fulano tal. Meu Deus, mulher não... A mulher gosta de falar. Homem geralmente é mais calado. Né? E quando você, rapaz, começa a dar muita trela pra moça no WhatsApp, e ela começa a falar como foi o dia, você tá transmitindo segurança pra ela. Ela tá pisando e ela tá vendo, aqui eu posso, eu acho que ele tá afim de mim, então. Então, cuidado, porque no caso das moças, a carência emocional é até maior do que a carência física. Homem tem muita carência física, de toque, coisas e tal. Mulher tem muita carência emocional. E dependendo de como você conduz a amizade, você pode dar algum ensejo aí para um desentendimento nesse campo. Então, tenha consciência que você é um ser sexual, relacional, e que os seus impulsos podem ser naturais ou pecaminosos. Então, você tem que se policiar a respeito disso tudo. Na nossa igreja, graças a Deus, a gente não tem problema nisso. Somos muito zelosos. Até mesmo casais de namorado, a gente orienta a não ficar tendo contato físico aqui, para não estimular nada disso nos outros. A gente tem esse zelo. Mas é importante que você tenha essa consciência. Por quê? Porque a gente é legalista? Não. É porque a gente sabe que vocês são pecadores, que eu sou pecador, que esse tipo de coisa acontece. Então é importante respeitar esses limites aí. Muito bem, feitos esses 4 alertas, a gente termina nesse slide. Se você tem uma amizade com uma moça, sendo um rapaz, ou você tem uma amizade com um rapaz, sendo uma moça, e vocês não sabem para onde ir, o que fazer com essa amizade, você tem 2 caminhos. Ou você namora a pessoa, ou você tem uma amizade pública. E o que eu quero dizer com amizade pública? É você ter uma amizade que acontece no contexto público. Você não fica mandando mensagenzinha de WhatsApp durante a semana, você não fica ligando para a pessoa no particular, você não fica conversando com ela isolado de todo mundo, você tem uma amizade no meio da galera. Você pode estar numa roda e conversar com a pessoa, mas você não está conversando com a pessoa isolado na roda, você está conversando com todo mundo. Se você, às vezes, é muito amigo de uma moça, e essa moça, ela começa a namorar, você tem que se tornar amigo do casal. Os dois, você tem que se tornar amigo dos dois. A amizade tem que ser com os dois, não só com a moça. Você pode ser amigo dos dois. E os dois vão participar da sua vida como uma amizade ali, de vocês 3, como esse círculo de amizades ali. Então eu coloquei aqui algumas orientações. Então, uma amizade pública, conversas em público, à vista de todos, nas rodas de amigos. Exercício do serviço cristão e dos dons no contexto da igreja. Você divide escalas com pessoas. As moças aqui, elas dividem escalas com os rapazes muitas vezes. Não tem problema, isso é bom, você pode conversar, você pode falar, mas no exercício da igreja, está todo mundo vendo, é no contexto público. O filtro de assuntos é importante para você evitar a intimidade, você não ficar contando coisa íntima da sua vida para uma moça ou uma moça contando para o rapaz, você saber o que você deve ou não falar nesse tipo de amizade pública. Sem troca de mensagens constantes no WhatsApp. Eventuais situações constrangedoras devem ser evitadas. Então, por exemplo, você vai almoçar só você e aquela moça. Não vai ficar legal isso daí. Chama uma outra pessoa para almoçar com vocês, uma terceira pessoa, para virar uma rodinha, uma micro rodinha ali, não tem problema. Poxa, preciso dar carona para uma moça, tá muito perigoso. A gente viu aí, o Henrique compartilhou, poxa, a menina tá indo de ônibus, eu vou deixar ela de ônibus, eu tô com o carro, eu não vou dar uma carona? Tudo bem, pode dar uma carona, mas vê se alguém não pode ir com você junto para ficar vocês 3 ali, para evitar alguma situação desse tipo. Quando eu preciso dar carona para outras moças, a Isabela vai comigo. Então, chama outra pessoa para te acompanhar. Se não tem jeito, não tem outra pessoa, e nesse caso, a segurança da moça vem na frente, talvez a moça possa ir no banco de trás para não expor algum tipo de constrangimento. Aí varia muito da avaliação de cada situação. Depende muito da pessoa também que está passando por isso. Mas o que eu quero dizer é que vocês têm que estar atentos. A amizade pública é assim.
ela evita situações constrangedoras por causa dos dois e por causa do testemunho também. Quer você seja solteiro, quer você seja namorado, noivo, casado, enfim. Como eu mencionei, se você gosta da amizade de alguém do sexo oposto, essa pessoa namora ou é casada, você é amigo do casal, você é amigo dos dois, você vai na casa dos dois, você sai com os dois, você conversa com os dois e assim por diante. E no namoro, que a gente vai falar no próximo tópico, aí a gente tem uma amizade mais íntima. Aí é onde a gente realmente tem algo diferenciado. Mas isso a gente fala no próximo tópico que a gente abordar. Então a saída que você tem, se você tem esse tipo de amizade com alguém, ou você namora, fala para a pessoa o seguinte: eu e você, se empurrar, rola? E aí, vai ou não vai? E aí você espera, vai orando para vir o sim, porque se vier o não, você vai sobreviver, mas vai ficar um pouquinho bolado, um pouquinho chateado, né? Ou você pode falar, não, então a gente vai ter uma amizade pública aqui. A gente vai ser amigo de todo mundo, a gente não vai ficar trocando intimidades, nada do tipo. Entenderam? Faz sentido isso para vocês? Sim? Comentários. Faz todo sentido, pastor. Na minha história com a Esther, inclusive eu fiz barreiras para que ela, primeiro, não tivesse expectativa, e segundo, para que eu fosse claro em todas as palavras que eu falava com ela. Então, na cabeça dela, não era expectativa para a amizade. Ele não era um coraçãozinho. Esther, eu te amo. Você entende isso, Esther? Foi bom. Aí, ó, é um exemplo para os rapazes, deu certo. Agora é claro, você não vai acabar de conhecer a moça e falar, então a gente vai casar e vai ter 3 filhos. Né? Eu conheci um caso de um rapaz, a Isabela também conheceu o caso desse rapaz, que ele chegou para a moça que tinha acabado de conhecer e falou, nossa, eu te amo muito, eu quero casar com você. Mas ele nem conhecia a moça. Então, aí não é que ele foi transparente e honesto demais, aí é que ele foi burro. Foi burro. Essa é a verdade. E assustador. A moça vai ficar em choque, falar, meu Deus, esse cara é um psicopata, sei lá, um pescotapa, né? Não sei. Mas... rejeitar logo de cara. Então é importante... Então, isso nessa fase aí de amizade e namoro, né, tentativa de namoro, é importante ser sensível a isso. Para você não ser um cara, um mala sem alça também, e a moça também não ser uma mulher sem noção, né, uma moça sem noção. Mas então o Maurício estava falando que deixou isso bem claro com a Esther aí desde o começo. No pedido de namoro, eu falei, pra gente seguir, tem que ser assim. Senão a gente... não vai rolar. Não dá pra continuar assim. E aí a Esther topou. Aí a Esther jogou o truco. É isso aí, Maurício, poeta. Qual é a cidade que você morava lá? Várzea do Poço, grande poeta de Várzea do Poço. E aí, que mais vocês acham disso daí? Os homens aqui não falam nada, estão meio para baixo, meio down. Ih, rapaz, vou ter que apagar os contatinhos. Só concordo. Os homens são os que mais sofrem na história, né? Mas e aí, o que vocês acham disso tudo aí? Gotinha, Rímel aí, Davi Leão, Gotão, Nicolas. Difícil, né? Tá frio, né? Nossa, esse lado aqui tá morto. Mas, a gente só escuta, né? Geralmente a gente só padece. Muito bem, então, gente. Na próxima ocasião a gente vai falar a respeito da amizade de Jesus. Esse é o nosso último tópico. Jesus como um parâmetro de boa amizade. Como é a amizade que Jesus oferece. É isso que a gente vai ver no nosso próximo estudo. Mas um último adendo que eu queria fazer aqui, muito rapidamente, é que dentro dessas carências todas de amizade, de relacionamento mesmo que a gente tem, é importante você ter em mente que, por mais que existam esses espaços não são necessariamente errados, são espaços que Deus deixou mesmo para os relacionamentos preencherem. É importante você ter muito claro em mente que esses relacionamentos, essas amizades, elas não são a razão de você viver. Elas não preenchem o vazio que existe em você como um todo. Isso só o Evangelho faz. Só Jesus que faz isso. Para você preencher esse espaço, essa falta de propósito, essa carência maior da vida que todo mundo tem,
é só crendo em Jesus como Salvador. É Jesus que preenche esse espaço. Não são os relacionamentos. Senão você vai ser uma pessoa que vai ficar pulando de amizade em amizade também. Sempre buscando no outro aquilo que o outro não pode dar. Algo que só o Evangelho, só Jesus pode dar. Então é importante você ter essa consciência também, para que você seja uma pessoa que dá para as amizades o peso devido e dá para os relacionamentos o peso devido também. Certo? Beleza? Vamos orar para terminar então? Senhor, nós agradecemos pelo seu cuidado em proteger o nosso grupo. Agradecemos porque a sua palavra, ainda que não tenha textos específicos a respeito desse campo, desse assunto, nós temos tantos princípios, tantas diretrizes que podemos aplicar, que nos protegem, que nos livram de dissabores, de desentendimentos, de perigos. E pedimos que o Senhor mantenha essa consciência muito clara em nós. Que o Senhor mantenha todas essas verdades na superfície da nossa mente, de modo que os nossos relacionamentos com o sexo oposto sejam dirigidos pela sua palavra e não pelas nossas impressões ou pelos nossos instintos, mas que nós tenhamos amizades sadias, que nós tenhamos amizades santas, que os rapazes tratem as moças com toda pureza e que as moças tratem os rapazes também com todo respeito e pureza também. Pedimos que o Senhor abençoe nosso grupo, continue abençoando nossos relacionamentos aqui, nossa amizade, e que o Senhor nos livre dos perigos que mencionamos aqui. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.